Grandes coisas fez o Senhor. Por isso, estamos alegres. Este é o tema central que está a conduzir a nossa semana. Grandes coisas fez o Senhor. Por isso, estamos alegres. E o tema de hoje, do quarto dia, é: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Esta leitura vamos encontrar em João 13, 34 e 35. Mas ainda assim, eu trago uma segunda referência bíblica, que é Mateus 22, 34 e 39. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 22, 34 e 39. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E a segunda referência é João 13, 34. Esta que de facto é o nosso grande tema de hoje. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Senhor, sem nenhuma palavra, porque toda a palavra, Senhor, que aqui está, é tua, Senhor. Estou que nem Moisés, Senhor, sem nada para falar. Mas usa-me, Senhor, com teu instrumento, para que a tua palavra possa ser ministrada, possa ser uma palavra, como diz as Escrituras, onde é lançada, não volta do mesmo jeito. Que esta palavra desperta os nossos corações, que esta palavra restaura as nossas fés, que esta palavra sara as nossas feridas, que esta palavra possa sim consolar tudo quanto nós temos de fardo. Obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Cristo Jesus, usa-me como teu instrumento. Amém. Amém. A palavra do
do Senhor. Para ti abençoar. A palavra do Senhor. Para ti aleluia. Para ti amada igreja, a Bíblia nos fala de dois grandes momentos que a humanidade recebeu dos órgãos de soberania celestial, mandamentos divinos. A saber, o primeiro momento refere-se quando Deus, por amor, liberta o povo hebreu da escravidão dos egípcios por intermédio de Moisés. O segundo momento refere-se quando Jesus, após ter lavado os pés dos discípulos, realizado a última ceia, preparava-se para consumar o grande plano de Deus, de libertar a humanidade do pecado por amor. Embora nós estejamos hoje a viver o período da graça, mas não vamos nos esquecer que o período anterior foi o período da lei. A lei mosaica, os 10 mandamentos. Eu não sei se aqui na sala ainda há alguém que possa recordar dos 10 mandamentos. Eu não sei se ainda há alguém que possa recordar dos 10 mandamentos. Mas ainda assim trago alguns deles, como: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não matarás. Amados irmãos, para nós percebermos bem o nosso tema, um novo mandamento vos dou, trago duas questões e vai conduzir assim este momento. A primeira: por que razão Jesus entristeceu-se com os fariseus e os doutores da lei? Por que razão Jesus entristeceu-se com os fariseus e os doutores da lei? A segunda pergunta é: como devemos amar o próximo na visão de Jesus e não segundo a visão dos fariseus e os doutores da lei? Como devemos amar o próximo na visão de Jesus e não na visão dos fariseus e os doutores da lei? Amados irmãos, Jesus desde muito cedo começou a frequentar o templo em Jerusalém para orações. Jesus ensinava e também realizava maravilhas. Mas também
muitas das vezes Jesus foi confrontado pelos fariseus e os doutores da lei, pelas obras que Jesus fazia. Porque para os fariseus e os doutores da lei, o mais importante era a lei, era o cumprimento da lei. Jesus curou aos sábados. Jesus expulsou demônios. Jesus teve compaixão à mulher que estava a ser apedrejada. A mulher adúltera estava a ser apedrejada porque a lei assim mandava. Mas Jesus disse: ai daquele, ou seja, quem dentre vós não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então todas essas obras deixou os fariseus e os doutores da lei apoquentados. Porque para eles, Jesus não estava a seguir a lei. Jesus estava a andar na contramão da lei. E para os fariseus, Jesus não era bem-vindo. Porque não lhes deixava fazer aquilo que eles queriam fazer. Porque para esses fariseus, a lei era mais importante. E eles torturavam, agiam de forma que nem consigo ter palavras para expressar. Para alguém que diz que defende, que ama a Deus, mas fazia tal ato. Os fariseus não eram pessoas que estavam do outro lado do mundo, eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas comportavam-se mal. Por este motivo, um deles, doutor da lei, confronta Jesus se de fato conhecia a lei mosaica e pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eu, quando estava a meditar nesta questão que foi levantada por um dos doutores da lei, eu fiquei assim a meditar. Este doutor da lei, ele não sabia que Jesus era um órgão fundamental, ou um membro fundamental dos órgãos de soberania celestial. Em Gênesis, Jesus estava lá. Antes da lei, Jesus já estava em Gênesis. Façamos o homem segundo a nossa... Jesus já estava lá. Mas Jesus mostrou-lhe que, de facto, nosso guia lego, Jesus mostrou aos fariseus e aos doutores da lei que era um grande catedrático. Por mais que eles fossem considerados especialistas na interpretação e aplicação da lei, faltava alguma coisa na lei que eles não davam conta. Faltava alguma coisa que estava no fundo da lei que os fariseus e os doutores da lei não davam conta. Eles não sabiam que a lei de 1 a 10, se pegarmos só a lei de 1 a 10, de 1 a 5, vamos ver que estamos a falar amor a Deus. Se nós pegar de 6 a 10, vamos ver que estamos a falar amor ao próximo. Não matarás. É amor ao próximo.
Então, os fariseus, por mais que estudassem a lei, por mais que interpretassem a lei, eles não viam, não enxergavam a beleza da lei, estava lá no fundo. E esta beleza, meus irmãos, é o amor. É o amor. O amor estava lá. O amor estava lá. Amados irmãos, Jesus traz-nos aqui uma nova visão sobre os 10 mandamentos. Jesus apresenta-nos uma nova visão sobre os 10 mandamentos. Jesus, como era tão catedrático, pegou nos 10, resumiu em 2. Por que resumiu em 2? Porque dentro desta equação, nós tínhamos ali denominador comum. E este denominador comum era o amor. Eu não vi. Este denominador comum era o amor. Era o amor. A beleza da lei era o amor. E eles não enxergavam o amor. Não enxergavam o amor. Por isso Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, olha o que Jesus diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei. Não deram conta. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. É amar a Deus e amar o próximo. Não só a lei, mas os profetas. É o amor. É o amor. Amados irmãos, Jesus notou que havia uma grande discrepância. Aquilo que os fariseus ensinavam e aquilo que eles praticavam. Não havia conformidade aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles praticavam. Ou seja, os fariseus dizem não matarás, ou dizem não matarás, mas por trás começam a ter atitudes que não se podem. Ou seja, não havia conformidade. Diz uma coisa e por trás faziam outra coisa. Então Jesus notou que esta lei havia uma grande discrepância. Não havia conformidade. O que os fariseus e os doutores da lei faziam. Apresento aqui 6 erros cruciais praticados pelos fariseus. Desses 6, primeiro nós temos: eles ensinavam, mas não praticavam. Buscavam simplesmente reconhecimento e honra. Não serviam o próximo. Falta de humildade. Falta de justiça. Falta de misericórdia. E valorizavam simplesmente a aparência e não a pureza interior. São esses erros que Jesus viu. Por isso é difícil uma pessoa amar o próximo com essas falhas todas. Amada igreja, por estas razões, Jesus entristeceu-se com os fariseus e os doutores da lei, ao ponto de chamá-los de hipócritas.
Jesus entristeceu-se ao ponto de chamar de hipócritas. Não entra no reino dos céus e nem deixe os outros entrar. Não entre no reino dos céus e nem deixe o próximo entrar. É o que acontece às vezes aqui, na nossa igreja. Não trabalha e não deixa os outros trabalharem. E é a pessoa que está sempre a murmurar. Jesus respondeu e disse a eles: hipócritas, não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrar. Somos nós que não conseguimos espelhar a beleza e o amor de Cristo no nosso seio familiar. Porque na igreja somos uma coisa e fora da igreja somos outra coisa. Também somos nós que não deixamos o nosso próximo entrar na igreja por conta de quê? Das nossas má condutas. Somos nós. Somos nós. O meu vizinho não entra porque ele vê o que eu faço lá. Oh, é assim. Muitas das vezes até o próprio marido, a própria esposa não vem para a igreja em que eu estou por conta dos meus afazeres, as minhas ações. Meus irmãos, Jesus traz-nos esta nova visão dos 10 mandamentos e ele faz-nos aqui uma grande menção, que de facto o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo mandamento é amar o próximo. Ou seja, ambos estão intrinsecamente ligados. Ambos estão intrinsecamente ligados. Um depende da outra. Como é possível o irmão diz que ama a Deus, mas não ama o próximo? O irmão diz que ama a Deus, trabalha para Deus, mas não ama o próximo. Quando alguém ama a Deus e não ama o próximo, é nada. Desculpa. Mas quando alguém diz que ama a Deus e não serve o próximo, é nada. É impossível alguém amar a Deus e não amar o próximo. É impossível. É impossível. Igreja, a melhor forma que nós temos demonstrar o nosso amor a Deus é amar o próximo. A melhor forma que nós temos de mostrar o nosso amor a Deus é amar o próximo. Porque Deus não está aqui de forma palpável, para nós poder mostrar ou tocar e dizer: olha, Senhor, eu sou isso, aquilo. Deus não está aqui. Mas a melhor forma que nós temos de amar a Deus é amar o próximo. É amar o próximo. Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu fui estrangeiro, tu me hospedaste. Eu tive frio, tu me deste de vestir. E os discípulos perguntaram: como é que nós fizemos isso? Quando vocês fazem ao próximo. Por isso é tão impossível alguém dizer que ama a Deus e não ama o próximo. A melhor forma, igreja, de nós termos, de mostrar o nosso amor a Deus é amar o próximo. E dentro disso, essa palavra próximo nos guia. Jesus não diz
Não, eu não Sadraque. Jesus não diz, não, é irmã Teodoro. Jesus lhe diz, ama o próximo. Essa é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Jesus diz, ama o próximo. Não está a dizer o fulano, nem o cicrânio, é o próximo. É impossível amar a Deus e não amar o próximo. Por mais que o irmão tenha cargos na igreja, por mais que o irmão cante no coro central, cante no coro das mamães, seja guia lego, pastor, guia de classe, tenha cargos, mas se não amar a Deus, é impossível. É impossível. A irmã pode ser aquela irmã de uma oração tão quente, uma oração tão fervorosa, mas se não tiver amor, é impossível. Ainda que falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, é impossível. É impossível. Meus irmãos, não vamos esperar que no dia do juízo final, Jesus também nos diz, hipócritas, não vos conheço. Não vamos esperar que no dia do juízo final, Jesus nos diz, hipócritas, não vos conheço. Precisamos reverter o quadro quanto ao requisito amar o próximo, meus irmãos. Nós precisamos reverter o nosso quadro quanto ao requisito amar o próximo. Alguém pode perguntar, irmão Sadraque, como devemos amar o próximo na visão de Jesus e não na visão dos fariseus e os doutores da lei? E o próprio Jesus vai responder assim, um novo mandamento vos dou. Isso é Jesus. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória. Amados irmãos, Jesus mostrou o perdão. Jesus mostrou a empatia. Jesus mostrou a generosidade. Jesus mostrou serviço, mesmo sendo filho do rei. Jesus mostrou bondade. Jesus mostrou tolerância. Jesus curou os doentes. Aquela senhora que ficou dos 8 anos. Jesus teve compaixão dela e curou no sábado. Curou no sábado. Jesus mostrou compaixão. Jesus mostrou humildade ao lavar os pés dos seus discípulos, mesmo sendo filho do rei. Humildade é uma chave fundamental para cada um de nós. Onde quer que esteja hoje, nunca esqueça a humildade que te levou a estar lá. Muitas das vezes nós começamos com humildade, né? E depois nos levam até lá. Depois dali deixamos a capa da humildade e dizemos assim, eu.
eu. Prezados irmãos, Jesus deu de comer. Jesus deu de comer. Jesus partilhou. A lei da partilha, nós insistimos que as nossas crianças desenvolvam, mas nós não conseguimos. A lei da partilha. O nosso pastor, de quando em vezes diz, adote alguém para ir almoçar consigo. Adote alguém neste momento da família para estarem juntos. Até neste momento ninguém consegue partilhar. Até afeto, sentimento, alguém que está sozinho quer partilhar, mas ninguém consegue dar umas mãos. Meus irmãos, Jesus mostrou que está disponível. Jesus ficou tempo e horas a falar com a mulher samaritana. Jesus mostrou que estava disponível, mas nós nunca estamos disponíveis. Estamos sempre ocupados. Estamos sempre ocupados. Jesus mostrou que é um ser, uma pessoa disponível. Amados irmãos, Jesus consolou. Jesus consolou. Jesus também incentivou. Quando Pedro já não acreditava na sua pesca, no trabalho, Jesus incentivou, deu uma força. Lança do outro lado. Mas nós não conseguimos dar uma força no nosso irmão às vezes. Aguenta firme, isso vai passar. Não desista. Não desista, aguenta firme. Nós não conseguimos fazer isso. Mesmo com os telefones, não conseguimos às vezes dar uma ligação. Mana, como estás? Aguenta firme. É uma fase. É uma fase. Amados irmãos, eu aqui faço uma pequena pergunta. Que modelo de amor ao próximo o irmão tem praticado? Que modelo de amor ao próximo a irmã, o irmão tem praticado? Será que é o modelo dos fariseus e os doutores da lei, dente por dente e olho por olho? Ou é o modelo de Cristo, um amor puro e sacrificial? Reflita mesmo estas horas. Leve essa pergunta para casa. Que tipo de amor ao próximo eu tenho praticado? É uma pergunta intro. É intro essa pergunta. É intro. Vamos levar isso para casa. Jesus. Jesus de mim, camba de mim, eu sou mediterrâneo. Jesus de mim, Jesus. A melhor forma que nós temos de mostrar o amor ao nosso Deus é amar o nosso próximo. Amém. Pode ser impossível, mas é possível. Porque só assim
seremos discípulos de Jesus. Seremos discípulos de Jesus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amados uns aos outros. Em cada ato de perdão, bondade, tolerância que façamos ao nosso próximo, é Jesus que estamos a levar para eles conhecerem. Se Deus é digno, abençoa essas palavras do teu e do meu coração.